parte 2, né? 5.2, parte 2 do Estudo do Estado de Direito e Constituição Federal de 88, Consolidação da Democracia, Representação Política e Participação Cidadã. Então, o que é essas conferências, né? Que a Constituição Federal de 88 instituiu? Ela tem como objetivo reunir governo e sociedade civil para debater um tema de interesse comum e decidir as prioridades daquelas políticas para os próximos anos. Ocorre com periodicidade específica e também ocorrem nos 3 níveis de governo, de acordo com o ENAP. De acordo com o ENAP, a característica principal de uma conferência é reunir governo e sociedade civil organizado para debater e decidir o que deve ser prioridade, as principais questões e direcionamentos normativos nas políticas públicas nos próximos anos. A periodicidade das conferências que integram o sistema nas 3 esferas de governo é definida pelo Conselho Nacional de cada política pública. Geralmente é bianual, o que não impede que os conselhos estaduais e municipais realizem também conferências em outros momentos. Todos os segmentos envolvidos com o assunto em questão participam do processo das conferências. Como resultado, forma-se uma espécie de pacto para alcançar as metas e as prioridades estabelecidas. Além disso, reúne representantes de diferentes entidades e regiões do Brasil em torno de objetivos comuns e abre um importante espaço para a troca de experiência. O que faz? São convocadas pelo Poder Executivo ou pelo Conselho responsável e servem para definir princípios e diretrizes, para dar voz e votos a vários segmentos, discutir e deliberar sobre os conselhos, avaliar e propor instrumentos de participação popular e fazer indicações para a formulação da referida política pública. A participação é aberta ao público, ainda que nos níveis estadual e nacional, apenas delegados escolhidos no âmbito de conferências no nível anterior tenham o poder de voto. Como pode se relacionar com o conselho? As conferências são lugares de tomada de decisão que servirão de referência, indicando caminhos que os conselhos devem seguir. Então, as conferências, servirão de referência, indicando os caminhos que os conselhos nacional, estadual e municipal devem seguir. Pela sua grande capacidade de mobilização, as conferências podem também prever um momento próprio para a eleição dos conselheiros da sociedade civil. As conferências ganharam relevância a partir dos anos 2000, como falamos acima. O professor Leonardo Avritzer também traz informações que mostram sua relevância para a ampliação da participação social. Conferências existem desde a década de 40 no Brasil, mas eram raras e limitadas a algumas áreas, como saúde e assistência social. Até 2012 foram realizadas no Brasil 115 conferências, 74 delas durante os 2 primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva. Delas participaram quase 10 milhões de pessoas, assim temos que as conferências se tornam o principal mecanismo de participação social. Estudiosos afirmam que as conferências nacionais têm importante impacto nas políticas públicas para as minorias e na ampliação das formas deliberativas de tomar decisão sobre políticas públicas. Além disso, dinamizam a relação com o Congresso Nacional, em especial as conferências de nível nacional, uma vez que impulsionam a formulação de leis. Entre a efetividade presente no âmbito municipal e no nível nacional. As conferências municipais implementam a prática local, implementação da prática local, priorizam questões práticas e operacionais vinculadas à implementação de políticas públicas no âmbito local, como melhorias em serviços de saúde e assistência social. Desafios urbanos e locais enfrentam frequentemente obstáculos relacionados a políticas urbanas, com foco em problemas de propriedade e desafios específicos das comunidades locais. Mudanças locais específicas. As mudanças deliberadas visam geralmente melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços locais, com impacto imediato nas comunidades. Conferências nacionais têm dimensão normativa e legislativa e destacam pela significativa dimensão normativa, gerando propostas que podem resultar na apresentação de projetos de lei no Congresso, influenciando a legislação nacional. Alcance de mudança estratégica. As propostas derivadas da Conferência Nacional têm o potencial de desencadear mudanças estratégicas, moldando políticas públicas em grande escala e transcendendo os limites geográficos.
Resposta do Executivo em duas frentes. O Executivo reage às conferências nacionais não apenas na gestão cotidiana, mas também por meio de respostas normativas, apresentando propostas de lei que alteram substancialmente a abrangência de determinadas políticas. A diferença é essa, né? A local é só gerar melhoria em serviço de saúde. Opa, vai ser questões práticas e operacionais vinculadas à implementação de políticas no âmbito local. Problemas de propriedade e desafios especialmente das comunidades locais. Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços locais com impacto imediato nas comunidades. Então, não muda lei nem nada do tipo. O que vai mudar a lei é na Conferência Nacional. Essas distinções destacam a necessidade de abordagens diferenciadas para as conferências em diferentes níveis, reconhecendo a diversidade de desafios e oportunidades em contextos municipais e nacionais. Audiência pública, o que é? Audiências públicas são encontros presenciais promovidos pelo governo para debater temas específicos, nos quais a participação é aberta a indivíduos, grupos e organizações interessados. Essas reuniões possibilitam ao governo avaliar as demandas e reclamações da sociedade em questões bastante específicas. Ao consultar a sociedade, busca-se obter opiniões e demandas relevantes para o caso em discussão. É garantido pela Constituição Federal, regulada por leis federais, constituições estaduais e leis orgânicas municipais. De acordo com o ENAP, a audiência pública é um instrumento de participação popular, garantido pela Constituição de 88 e regulado por leis federais, estaduais e orgânicas municipais. É um espaço em que os poderes, como o Ministério Público, podem expor um tema e debater com a população sobre a formulação de uma política pública, a elaboração de um projeto ou a realização de empreendimentos que podem gerar impactos à cidade, à vida das pessoas e ao meio ambiente. São discutidos também, em alguns casos, os resultados de políticas públicas, leis, empreendimentos e serviços já implementados ou em vigor. É uma consulta à sociedade acerca de suas principais opiniões e demandas para o caso específico. Geralmente, a audiência é uma reunião com duração de um período, manhã, tarde ou noite, coordenada pelo órgão competente ou em conjunto com entidades da sociedade civil que a demandaram. Nela apresenta-se um tema e a palavra então é dada aos cidadãos presentes para que se manifestem. É importante que os interessados participem da audiência pública com o maior preparo possível, ou seja, informados sobre o tema a ser discutido e com clareza de suas opiniões a respeito. Para isso, é necessário que os participantes busquem informações, discutam anteriormente com a comunidade e que já tenham pensado em como vão expor seus pontos de vista ou dúvidas a respeito da questão discutida. A audiência pública é o momento em que você e sua comunidade podem apresentar seus próprios interesses, esclarecer dúvidas e dar opiniões junto ao poder público. Elas ocorrem no nível municipal, estadual ou federal e é preciso se organizar e participar por elas, pois elas constituem um espaço importante de discussão de tema que orientarão a tomada de decisão. O que faz, então, essa consulta pública? Reúne o Poder Executivo, Legislativo ou o Ministério Público para expor um tema e debater com as populações sobre a formulação de uma política pública, elaboração de um projeto de lei e os resultados de uma política pública, a execução orçamentária. Como pode se relacionar com o Conselho? São espaços importantes no processo de planejamento, pois permitem ampliar a discussão sobre os planos, os detalhamentos das ações, critérios de contratação de serviço. Pode ocorrer por demanda da própria população. São obrigatórias na demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de responsabilidade do Poder Executivo para cada quadrimestre. 5.4 Ação popular. O que é? Previsto no artigo 5º da Constituição Federal, mas faz parte do direito brasileiro desde 34. O que faz? Permite que qualquer cidadão, desde que seja eleitor, recorra ao Poder Judiciário para exercer diretamente a função de fiscalização dos atos do poder público. A estação não tem custo para o cidadão. Como pode se relacionar com o Conselho? O uso desse instrumento contribui para a atuação do Conselho na medida que amplia o campo de pessoas comprometidas com o controle social. Mesas de negociação. As reuniões com grupos de interesse
constitui canais de negociação direta entre setores específicos da sociedade, como empresários, sindicalistas e o governo. Para exemplificar, durante o governo Lula, foram estabelecidas as mesas de negociação ou mesa de diálogo, que representaram uma inovação ao criar interfaces entre o Estado e a sociedade. Essas iniciativas surgiram em resposta a representações ou demandas de entidades sociais, visando solucionar conflitos ou estabelecer bases para políticas específicas. Plano Plurianual Participativo. Os PPAs participativos são um instrumento de planejamento público que, ao contrário de outros elementos orçamentários anuais, é elaborado de 4 em 4 anos. Durante os ciclos do PPA, a sociedade civil, por meio de organizações não governamentais e diversas entidades, a sociedade civil, por meio de diversas entidades, é convidada a participar ativamente das definições dos objetivos, concepções e metas dos programas dos Plano Plurianual. Esse processo representa uma experiência significativa de descentralização dos debates, inclusive ocorrendo nos próprios estados da federação. Vale mencionar o caráter participativo que foi utilizado para construir o planejamento plurianual de 2024 a 2027. O Brasil precisa resgatar a esperança na construção e na transformação do país. O governo precisa resgatar a capacidade de planejar. Por isso, este planejamento plurianual foi elaborado com a mais ampla participação de todos os tempos, dentro e fora do governo. No âmbito do governo, foram efetuadas 125 oficinas de trabalho que contaram com a presença de mais de 4.000 servidores. Nas sociedades plenárias, em cada uma das 27 unidades de federação, envolveram mais de 34.000 plano plurianual, 6 participantes presenciais. A Plataforma Brasil Participativo contou com 4 milhões de acessos, 1.400.000 participantes e 8.254 propostas. Por fim, antes de chegar ao Congresso Nacional, foram, por excelência de representação do povo brasileiro, o Plano Plurianual discutido no Fórum Interconselhos, com mais de 500 participantes e lideranças da sociedade. Leitura obrigatória. Participação social. A mais ampla participação social da história do Brasil na elaboração de uma lei do ciclo orçamentário para o governo federal foi construída com as mãos do povo, de maneira articulada entre presencial e digital, plenários, encontros, debates e votação pela internet. A população participou de várias maneiras e o resultado é um planejamento plurianual participativo. É o Plano Plurianual 2024-2027 que será o guia para o governo nos próximos 4 anos, determinado para onde vão os recursos públicos da União. Essa construção coletiva pela população e pelo governo envolveu a cidadania brasileira, as organizações, redes e movimentos sociais, conselhos e entidades representativas em um amplo esforço de participação social, de escuta e de diálogo sobre o futuro do nosso país. Esse processo começou em abril de 2023, com a primeira reunião do Fórum Interconselhos, um espaço qualificado de diálogo, composto por mais de 300 representantes de conselhos que atuam em todo o território nacional. Esse foi o primeiro passo de uma caminhada que seguiu para todos os estados e o Distrito Federal, com a realização das plenárias estaduais, que reuniram mais de 34.000 participantes. Essa mobilização aconteceu pelo país afora, com plenárias e reuniões territoriais e setoriais, potencializadas pela plataforma digital Brasil Participativo, que alcançou 4 milhões de usuários. 5.7 Lei de Acesso à Informação, LAI. A LAI, instituída pela Lei 12.527 de 2011, é uma lei que efetiva o direito previsto na Constituição que todos têm de receber dos órgãos públicos informações de interesse pessoal e coletivo. Assim, estabelece que os órgãos e entidades públicas devem divulgar essas informações, com exceção daquelas cuja confidencialidade seja prevista. O 5.8 Participação como forma de governar. Alguns autores afirmam que sim, e que esse modelo de gestão do Estado pode ser caracterizado pelo adensamento das estruturas participativas, de modo a buscar integrar ativamente a sociedade civil no processo de governança.
Na prática, implica o estabelecimento e expansão de interfaces socioestatais, como audiências públicas, ouvidorias, reuniões com grupos de interesse, entre outros. A ideia central é promover uma ecologia de participação social, reconhecendo diferentes formas de interação como instrumentos específicos para envolver cidadão e grupos na formulação, implementação e monitoramento das políticas públicas. Essas diretrizes refletem uma perspectiva contemporânea de governança que reconhece a importância da participação ativa da sociedade na construção de políticas públicas. No Brasil, desde a redemocratização e com a Constituição em 88, o governo do PSDB e do PT mantiveram seu compromisso com o princípio participativo. No entanto, foi durante o governo do Luiz Inácio Lula da Silva que a participação foi eixo norteador para a elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas. O atual governo brasileiro tem sustentado uma proposta de participação social como método de gestão, coroando e acelerando ainda mais um processo iniciado décadas atrás da institucionalização e desenvolvimento das instâncias como conselhos gestores de políticas públicas e conferências temáticas. Mais recentemente, diversos outros fóruns públicos e canais de interlocução, Estado e sociedade, como audiências e consultas públicas, mesas de negociação e ouvidorias, entre outros, têm sido criados e principalmente fortalecidos no âmbito de planejamento e execução de programas federais. Ou ainda, todas as medidas de maior impacto econômico e social do governo foram decididas e implementadas com ampla participação social, frisa Luiz Soares Dutti, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tradicionalmente, um órgão de assessoramento das articulações políticas do governo com o Congresso, com algumas tarefas administrativas relacionadas ao Planalto. A partir de 2003, a Secretaria ganha formalmente a função de articular uma estreita comunicação do governo com a sociedade civil organizada. A partir daí, todas as políticas importantes passam a ser formuladas junto com os movimentos sociais nas conferências, conselhos e mesas de diálogo. Outra forma de identificar a participação como modelo e gestão e governança é pensar em quantos órgãos do poder usam o mecanismo de participação para elaborar seus programas e políticas. Assim, quanto mais órgãos, ou seja, quanto mais horizontalizado for o uso desse mecanismo, maior percebemos que se trata de uma logística sistemática de gestão. Percentual anual de programas com interface socioestatal 2002-2010. Vale mencionar também que, segundo o ENAP, as ideias de participação em controle social são intimamente relacionadas por meio de participação em gestão pública. Relacionadas por meio da participação em gestão pública, os cidadãos podem intervir na tomada de decisão administrativa, orientando a administração para que adote medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao mesmo tempo, podem exercer controle sobre a ação do Estado, exigindo que o gestor público preste contas de sua atuação. Podemos dizer que o controle social é entendido como a atuação dos cidadãos, organizados ou não, no acompanhamento e fiscalização dos atos da administração pública, ou seja, da aplicação dos recursos públicos e da execução das políticas públicas. A sociedade também pode atuar influenciando na formulação de políticas públicas e deve fazê-lo ocupando os espaços de participação previstos. Além do fortalecimento da participação ativa do cidadão nos rumos da comunidade, que já é um valor fundamental em si mesmo, ações de controle social se refletem em vários níveis para a melhoria da gestão pública e, por consequência, da vida no município. Abaixo listamos 4 dessas influências positivas de controle social. Prevenção da corrupção em complemento aos controles, aumenta a qualidade da ação estatal, disseminação da cultura da participação e controle da gestão, orientação do Estado para a sociedade. Ouvidoria. A ouvidoria é um espaço que visa garantir o direito de todo cidadão de se manifestar e de receber respostas de populações para estimular a participação popular, a transparência e a eficiência na prestação de serviço pelo Estado. Tem a tarefa de receber, examinar e dar encaminhamento a reclamações, elogios, sugestões, denúncias, referência a procedimento e ações
de agentes e órgãos no âmbito da administração pública. Uma ouvidoria pública atua no diálogo entre o cidadão e a administração pública, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos prestados. Então, as funções da ouvidoria pública: ouvir, compreender, reconhecer, demonstrar, responder aos cidadãos e qualificar. Ouvir e compreender as diferentes formas de manifestações, como demandas legítimas, reconhecer os cidadãos sem qualquer distinção como sujeitos de direitos, demonstrar os resultados produzidos, avaliando a efetividade das respostas oferecidas e elaborando os relatórios gerenciais capazes de subsidiar a gestão pública, responder aos cidadãos e qualificar suas expectativas de forma adequada, caracterizando situações e identificando os seus contextos para que o Estado possa decodificá-las como oportunidade de melhoria. 6. Entrar agora no comparando a democracia representativa e participativa. Então, características, na definição geral da democracia representativa. É um sistema em que os cidadãos elegem representantes para tomar decisões em seu nome. A participativa é um sistema em que os cidadãos participam ativamente nas decisões políticas, indo além das escolhas dos representantes. Participação cidadã. Na representativa, limitada à escolha de representantes. E na participativa, incentiva a participação direta dos cidadãos em diversas esferas e processos decisórios, além das eleições. Característica na tomada de decisão: a representativa é realizada por representantes eleitos, que supostamente agem em nome dos cidadãos, e a participativa envolve a participação direta dos cidadãos na tomada de decisão, buscando maior legitimidade. Instituições principais: parlamentos, governos e órgãos executivos que representam a vontade popular, no caso da democracia representativa. E na participativa, conselhos participativos, orçamentos participativos, assembleias cidadãs, entre outras instâncias que promovem a participação ativa. Em relação à característica de função da sociedade civil, na representativa, o papel é secundário, com a sociedade civil limitada a eleições e pressão através de organizações. Já na participativa, valoriza a sociedade civil como fundamental para o processo democrático, incentivando a participação em diversas instâncias. Em relação à característica controle e responsabilidade, a representativa dos representantes eleitos tem a responsabilidade de tomar decisões. E na participativa, a responsabilidade é compartilhada entre os cidadãos e os representantes, havendo uma busca maior por accountability. Em relação à característica de legitimidade das decisões, a democracia representativa baseia-se na eleição periódica dos representantes, refletindo a vontade popular. E a participativa busca maior legitimidade através de participação direta, considerando como crucial para a validação das decisões. Em relação às características de desafios percebidos, na representativa tem um possível distanciamento entre representantes cidadãos, com risco de desinteresse. E na participativa tem risco de ineficiência devido à possível falta de expertise e participação desigual. E na representativa, o exemplo clássico é a eleição, e na participativa é os orçamentos participativos e conselhos gestores de políticas públicas. Conteúdo bônus, teoria dos partidos. Isso é bastante coisa, hein? E acaba aqui, né? Tá. Vamos ver isso aqui. Vamos ter esse conteúdo bônus, então, né?
Na teoria dos partidos políticos, podemos afirmar que existem duas grandes sub-áreas: a discussão sobre a origem e a evolução e a discussão sobre os modelos partidários. O que vemos, no entanto, é que há um grande contato entre esses dois subcampos, uma vez que se usa a história para compreender a transformação das formas de organização partidária. Esse é o método de Maurice Duverger, que despenca em prova e é, nesta aula, nosso principal referencial. De todo modo, a discussão sobre modelos e partidos é um debate sobre os partidos contemporâneos, sobretudo a partir da consolidação da moderna democracia de massas no contexto da Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra Mundial. A origem e evolução dos partidos políticos. Os partidos políticos, como conhecemos hoje, têm uma história rica e complexa. A origem remonta a sistemas políticos antigos, em que facções, clãs e comitês eleitorais desempenharam papéis cruciais na organização política. No entanto, é importante reconhecer que essas entidades antigas não se encaixam perfeitamente na definição moderna de partidos políticos. A analogia entre os partidos modernos e essas facções históricas é em grande parte uma questão de terminologia. Os partidos modernos compartilham uma identidade nominal com as facções que dividiam repúblicas antigas e os grupos que organizavam as eleições censitárias. Suas funções e características são significativamente diferentes. Enquanto as facções antigas eram frequentemente baseadas em interesses regionais ou pessoais, os partidos políticos modernos são mais amplamente definidos por afinidades ideológicas e políticas. Sobre isso, conforme Sartori para Edmund Burke, que escreve em meados do século XVIII, facções e partidos são diferentes por definição. Os partidos são direcionados à luta pelo poder e os facções, é reservada à luta mesquinha por interesse em cargos e emolumentos. Em Burke não há confusão, ou mesmo fusão entre os termos partido e facção. Partido é partido e facção é facção. Para este pensador, os partidos são respeitáveis. Para este pensador, os partidos são respeitáveis e são instrumentos de governo livre, fundamentados em princípios comuns. Sua definição é: o partido é um grupo de homens unidos para a promoção pelo seu esforço conjunto do interesse nacional com base em algum princípio com o qual todos concordam. Segundo Sartori, o pensamento de Burke sugere que os partidos seriam um meio adequado que permitiria aos homens a prática da política. Do ponto de vista histórico da posição geográfica territorial, nos Estados Unidos, Thomas Jefferson foi o pioneiro a organizar ligações em território americano. Ele estimulou o primeiro partido moderno, o Partido Republicano. Contrário aos federalistas de Sartori. Mas quem não vai cair nunca? Se a moderna ideia do partido foi primeiro identificada em Burke, o primeiro partido moderno tornou-se realidade ainda que para desintegrar-se pouco depois nos Estados Unidos sob a liderança de Jefferson. Uma das questões-chave que podemos levantar é a influência da democracia no desenvolvimento de partidos políticos. Quanto mais as instituições democráticas crescem em importância, mais os números dessas instituições veem a necessidade de se agruparem com base em afinidades políticas para alcançar objetivos comuns. Isso inclui não apenas representar eleitores, mas também influenciar as decisões políticas. Leia uma passagem importante do processo histórico da consolidação da relação entre partidos e eleitores, a qual expressa uma possível explicação para a ampliação do sufrágio na Inglaterra com a Lei da Reforma de 1832. Quanto mais os membros do parlamento precisam de votos, mais o partido no parlamento, isto é, o partido aristocrático, tinha de ampliar o alcance de seus tentáculos, ou seja, mais o partido parlamentar precisaria, ainda que apenas nas épocas de eleição, de um partido eleitoral, um instrumento coletor de votos e, em última análise, angariador de voto. Se os votos devem ser angariados, é necessário atender às queixas, às reivindicações, e as reivindicações devem, até certo ponto, serem satisfeitas. A expansão do sufrágio popular e o aumento das prerrogativas parlamentares desempenharam um papel crucial no nascimento dos partidos políticos. À medida que mais pessoas tiveram direito ao voto e as assembleias políticas ganharam independência, a necessidade de organizar eleitores em comitês eleitorais e grupos parlamentares se tornou evidente e se ampliou.
Os partidos políticos modernos surgem, então, dessa necessidade de estruturar e direcionar o voto de acordo com as ideologias e políticas que representam. Então, guarde o seguinte: a origem dos partidos políticos está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da democracia, da capacidade de organização livre da sociedade civil e o aumento do sufrágio popular, ou seja, o crescimento do aspecto do pluralismo. É essencial compreender as circunstâncias históricas que moldaram a gênese dos partidos para explicar as diferenças na estrutura e na natureza dos partidos políticos em diferentes contextos nacionais e internacionais. A evolução dos partidos políticos reflete a evolução das sociedades democráticas ao longo do tempo. Origem parlamentar e externa dos partidos. Para compreender melhor a origem e evolução dos partidos políticos, segundo a obra clássica de Maurice Duverger, é crucial examinar duas vias distintas de sua formação. 1. A criação eleitoral e parlamentar, que esteve associada à consolidação de sistemas partidários. E 2. A criação externa, que frequentemente emergia como uma força coesa em resposta a questões e desafios específicos. Vejamos as diferenças entre um partido de criação parlamentar e um partido de organização externa. Um partido de criação parlamentar é uma organização política que se origina e evolui principalmente dentro do contexto das instituições parlamentares. Esses partidos são frequentemente fundados por legisladores ou figuras proeminentes que já ocupam cargos no parlamento e têm o objetivo de unir políticos com interesses ou ideologias semelhantes. Eles podem emergir quando deputados ou senadores decidem formar um grupo unificado e formal no parlamento para promover suas agendas políticas comuns. Em geral, esses partidos têm uma estrutura centralizada, com os legisladores desempenhando um papel central na liderança e organização do partido. Um partido de organização externa, como o próprio nome sugere, é criado por meio de organizações externas ao sistema parlamentar e eleitoral. Eles podem ser fundados por grupos de sociedade civil, sindicatos, associações, organizações religiosas ou outros movimentos sociais. Esses partidos podem ter origens muito variadas e frequentemente são concebidos com o propósito de promover interesses específicos ou agendas políticas que podem não ser bem representadas por partidos existentes. A principal diferença entre esses dois partidos está na sua origem e no grau de envolvimento do sistema parlamentar em seu surgimento. Os partidos de criação parlamentar nascem da iniciativa de parlamentares e, por vezes, evoluem a partir de grupos parlamentares já existentes. Já os partidos de organização externa têm origem diversa, com raízes em organizações e movimentos da sociedade civil, que não têm uma presença parlamentar central. Eles podem abordar questões políticas específicas, movimentos sociais ou questões que não foram previamente apresentadas no parlamento. Hoje em dia, podemos perceber que existem os dois tipos de processo de formação de partido, mas se colocamos em uma linha do tempo, podemos afirmar que existiram primeiro os partidos parlamentares e depois exteriores. Partido de quadros. Em um primeiro momento, na primeira metade do século XIX, tivemos os partidos de quadros. Eram meros clubes parlamentares com pouco ou nenhuma penetração social. Era um contexto marcado pela exclusão dos grupos sociais e da classe trabalhadora e pela baixa participação política. Nesse sentido, os clubes partidários não atuavam como representantes da vontade geral, mas sim dos interesses particularistas e regionais. O partido de quadro atende a uma noção diferente. Trata-se de reunir pessoas lustres para preparar eleições, conduzi-las e manter contato com os candidatos. Pessoas influentes de início, cujo nome, prestígio ou brilho servirão de calção ao candidato e lhe granjearão votos. A seguir, as pessoas ilustres como técnicos que conhecem a arte de manejar os eleitores e organizar uma campanha, enfim, pessoas notáveis financeiramente, que contribuem com o fator essencial. Esses partidos se formam em geral dentro dos parlamentos, porque eram os grupos que tinham acesso ao poder de política e à participação no aparelho do Estado. Richard Gunter e Larry Diamond afirmam que os partidos de quadro sobreviveram ao avanço histórico do sufrágio universal nas democracias de massa sob a forma de partidos elitistas. Essa forma de organização partidária continua tendo uma pequena base social e se apoiando em poucos notáveis. Além disso, esses partidos funcionam a partir dos recursos materiais e recursos humanos conseguidos por meio de sua atuação no aparelho do Estado. Desse modo, seu principal objetivo é ganhar eleições, fazer acordos, conseguir acordos e controlar parcela significativa do orçamento.
Partidos de massas. Sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, grupos que estavam fora da arena do Estado e do Parlamento buscaram criar organizações partidárias para terem seus direitos representados. Estamos falando do avanço das lutas sociais pelos direitos políticos. A partir de organizações já formadas como sindicatos, associações agrárias, grupos de pressão, grupos ligados a questões religiosas, foram criados os chamados partidos de massa, segundo Duverger. Para o autor, essas organizações caracterizavam os modernos partidos políticos. Dessa forma, eles refletiam o estágio de grau de complexidade da sociedade urbana e industriais. Uma das características centrais é que esses partidos não buscam apenas resultados eleitorais, mas também um maior contato com filiados. Na verdade, é aí que aparece a figura do filiado partidário. É ele que vai, por meio de pequenas contribuições, sustentar os partidos. Isso substituiria o tipo de financiamento dos partidos de quadro que se sustenta por meio do financiamento de pessoas muito ricas ou notáveis das finanças. Além disso, constrói estruturas amplas, buscando romper a barreira dos interesses regionais. Têm ideologia bem marcada, atuam como verdadeiros representantes de grupos sociais específicos, os quais sempre buscam financiamento e voto. Evolução dos partidos. Primeiro teve a criação do parlamentar, partido endógeno, partido de quadro, depois criação externa, partido exógeno, partido de massa. Viso os partidos em relação com a disputa eleitoral. Nos partidos endógenos, a disputa eleitoral é central, enquanto nos exógenos, a disputa eleitoral é uma das frentes dentro de um conjunto mais amplo de ações, de modo que o partido não se resume às atividades eleitorais e parlamentares. Os partidos políticos nascem e crescem quando as pessoas de diferentes grupos sociais querem ter mais voz nas decisões políticas. Isso geralmente acontece quando a sociedade passa por grandes mudanças econômicas e sociais que abalam a ordem tradicional e podem modificar o poder. Nessas situações surgem grupos que desejam ampliar a influência política, incluindo aqueles que historicamente foram deixados de fora desse processo. Além disso, esses grupos podem querer mudar a forma como a sociedade é organizada. A forma como esses grupos se organizam e a natureza das mudanças sociais em cada país afeta como os partidos políticos se formam e se desenvolvem. Na história inglesa, por exemplo, desde a época do monarca Carlos II, firmou-se na Inglaterra a distinção ideológica entre conservadores e liberais, de modo que, com o passar dos anos, a partir de meados do século XIX, começou a ascensão lenta, mas progressiva da burguesia industrial e, em contrapartida, da massa trabalhista. O operário que se sindicalizou formou suas trade unions, formou-se posteriormente o Partido Trabalhista, ligado às massas proletárias e tomando o rumo de um socialismo liberal reformista, brando e pacifista. O Partido Liberal entrou em declínio e hoje os partidos mais importantes eleitoralmente na Inglaterra são o Conservador e o Trabalhista. Apesar desta principal diferença entre partido de quadro e partido de massas, que assinalei acima, é possível aparecer uma categorização que considere partidos de notáveis. Vejamos por meio de uma questão de prova. A dificuldade de estabelecer uma tipologia do partido político Há dificuldade de estabelecer uma tipologia do partido político. Contudo, há entendimento de que uns tipos de partido político formaram-se com muita semelhança em quase todos os regimes democráticos. Nesse sentido, é correto afirmar: o partido de massa é formado por parlamentares que no processo eleitoral recebem adesão intensa do eleitorado. O partido de quadro é formado por lideranças sindicais com o objetivo de organizar e disciplinar seus eleitores. O partido de notáveis firma-se com lideranças estabelecidas que compõem o partido que garantirem representação e espaço político. O Partido Único surge para dar suporte a líderes nacionalistas e a etnias dissidentes. O Partido de Massa é formado por parlamentares que no processo eleitoral recebem adesão intensa do eleitorado? Não. Também não deve ser a C, né? Não está correto. Um partido de massa é caracterizado pela mobilização de amplo setor da população, mas não se limita apenas aos parlamentares. Ele busca apresentar e mobilizar um grande número de eleitores, não apenas parlamentares. O partido de quadro é formado por lideranças sindicais com o objetivo de organizar e disciplinar seus eleitores? Também não. Um partido de quadro é geralmente composto por intelectuais, profissionais e líderes de opinião, não necessariamente lideranças sindicais.
Seu objetivo é promover a elaboração e disseminação de ideias políticas e não necessariamente organizar sindicatos. Isso é o correto, né? O partido de notáveis forma-se com liderança estabelecidas que compõem o partido para garantir representação e espaço político. Esse tipo de partido, muitas vezes, envolve figuras proeminentes da sociedade, como líderes políticos ou empresariais, que se unem para buscar representação política e influência. O partido único refere-se a um sistema de partido único, onde apenas um partido é permitido e geralmente associado a regimes autoritários. Não está diretamente relacionado a suporte a líderes nacionalistas ou etnias dissidentes. O esgotamento do modelo de partido de massa no pós-Segunda Guerra Mundial. O esgotamento do modelo de partido de massas no pós-Segunda Guerra Mundial. Partidos de massas modernos não só produto da coincidência histórica de processos de mobilização social e industrialização, expansão do sufrágio e organização política, mas foram também típicos de determinados períodos e momentos. Os partidos de massas modernos, em outras palavras, foram um fenômeno próprio a um tempo e contexto específico. A segunda metade do século XX foi marcada por transformações profundas no cenário político, impulsionado por mudanças econômicas, sociais e ideológicas. Novos elementos moldaram a paisagem política e influenciaram a evolução dos partidos políticos nas democracias ocidentais. Uma dessas transformações significativas foi o processo de industrialização, desenvolvimento econômico e urbanização. O crescimento das cidades e a ascensão da indústria levaram a mudanças na composição da sociedade e nas dinâmicas políticas. A assim chamada sociedade de massa se consolidou. Com as mudanças no mundo do trabalho e o aumento das classes médias, as clivagens de classe se tornaram menos nítidas, até porque houve a ampliação da universalização de direitos. O estado de bem-estar social desempenhou um papel importante nesse cenário, atenuando a polarização política ao fornecer uma rede de segurança social e serviços públicos. Essas políticas ajudaram a criar uma sociedade mais equilibrada em termos de renda e oportunidades. Além disso, uma mudança notável foi o surgimento do pós-materialismo. As preocupações políticas deixaram de se concentrar principalmente em questões econômicas e de classe, dando lugar a novas clivagens que não correspondiam necessariamente às divisões tradicionais. Causas como o meio ambiente e os direitos civis começaram a ganhar destaque. Uma característica fundamental desse período foi a desideologização da política. Os partidos políticos passaram a adotar discursos mais difusos e genéricos, buscando atrair um eleitorado mais amplo. O chamado Partido Catch-all, cunhado por Otto Kirchmann em 1966, exemplifica essa mudança. O partido pega todos, né, Catch-all, é caracterizado por sua concentração de discurso eleitoral imediata. Os partidos que adotam essa abordagem buscam dialogar com o eleitorado que ultrapassa as fronteiras de suas bases sociais. Eles procuram construir um consenso político mais amplo para atrair o eleitorado médio, em vez de focar apenas em seus membros e ativistas. Uma das mudanças características mais marcantes associadas a esse modelo é a redução da bagagem ideológica dos partidos. Os discursos se tornaram mais voltados para metas sociais nacionais que transcendem os interesses de grupos específicos, como saúde e educação. O candidato, com apelo pessoal mais amplo, ganhara autonomia em relação à legenda. A ascensão da televisão desempenhou um papel crucial nesse contexto. As lideranças políticas puderam apelar diretamente aos eleitores e o marketing político passou a substituir a necessidade de ativismo partidário para mobilizar o eleitorado. A ideia desse partido é semelhante ao consumo de massa, em que os eleitores são mais consumidores do que participantes ativos. As eleições se tornaram uma escolha entre marcas e as lideranças políticas passaram a ser mais importantes do que as agendas programáticas. Os partidos deixaram de ser veículos de transformação radical e passaram a focar em reformas graduais. Então, esse partido catch-all tem ênfase na disputa eleitoral, considerando a competição eleitoral imediata como prioridade. Amplo eleitorado, que busca dialogar com um eleitorado que vai além das fronteiras de suas bases sociais originais,
Consenso político, porque procura construir consenso político em uma escala maior para atrair o eleitor médio. Tem redução da bagagem ideológica, os discursos dos partidos são menos ideológicos, mais voltados para metas sociais nacionais que transcendem interesses de grupos específicos. Apelo pessoal dos candidatos, aquele candidato tem apelo pessoal mais amplo e autonomia em relação à legenda. Mudança na comunicação política, o advento da televisão permitiu que as lideranças políticas apelassem diretamente aos eleitores, como marketing político substituindo em parte o ativismo partidário. Maior foco na mobilização eleitoral, os partidos que atuam buscam mobilizar o eleitorado, tornando os compromissos programáticos menos rígidos. Consumo de massa analógico. O modelo é comparado ao consumo de massa, onde os eleitores são mais consumidores do que participantes ativos na política. Reformas graduais em vez de transformação radical. Os partidos não buscam transformações radicais, mas sim reformas e melhorias graduais. Ampliação das alianças políticas. Os partidos podem formar alianças com grupos de interesses variados e abertos a um aspecto político mais amplo. Definição de partidos. Como em quase tudo na ciência política, a definição de partido é ampla a depender do autor. Para efeito de prova, vamos considerar 3 grandes áreas de análise. Associação mais ampla, definição ampla do Weber, né? Todas as associações que se definem como tal. Organizações, definição intermediária, por Duverger, Sartori e Panabianco. Organizações que buscam cargos, votos, financiamentos e defendem ideologias. E por funcionalismo, definição de Anthony Downs, atua exclusivamente para disputar eleições. Outras definições bem importantes, José Zário Gomes, compreende-se por partido político, a entidade formada pela livre associação de pessoas com organização estável, cujas finalidades são alcançar e ou manter de maneira legítima o poder político estatal. Assegurar, no interesse do regime democrático de direito, a autenticidade do sistema representativo e a alternância no exercício do poder político, bem como regular o funcionamento do governo e das instituições públicas e garantir a implementação dos direitos humanos fundamentais. Paulo Bonavides. Partido político é uma organização de pessoas que, inspiradas por ideias ou movidas por interesses, buscam tomar o poder, normalmente por emprego de meios legais, e neles conserva-se pela realização dos fins propugnados. Os seguintes dados entram de maneira indispensável na composição dos ordenamentos partidários. Um grupo social, um princípio de organização, um acervo de ideias e princípios que inspiram a ação do partido, um interesse básico em vista, a tomada do poder. E um sentimento de conservação desse mesmo poder de domínio do aparelho governatório quando esse lhe chegar às mãos. Percebe-se que, independente do autor, podemos afirmar que o partido pode ser definido pelo seu objetivo central de controlar ou influenciar o governo. Veja que a atuação dos partidos envolve maior ou menor grau de disputa pelo poder político. Já associações civis, como sindicatos, movimentos sociais e ONG, buscam influenciar as decisões políticas dos governos. Segundo o cientista político brasileiro Jair Marconi Nicolau, essas diferentes definições se dão devido à diferente abordagem que o professor classifica como a abordagem ideológica, sociológica e institucionalista. A ideológica, de acordo com a diversidade de opiniões e visões na sociedade, é o principal determinante do número de partidos em uma democracia. Nesse contexto, os partidos desempenham a função de expressar as opiniões e perspectivas da sociedade. Quanto mais diversificada for a paisagem ideológica de uma nação, maior a probabilidade de surgirem diversos partidos para representar essas visões. Portanto, a quantidade de partidos reflete a amplitude da diversidade ideológica na sociedade. Abordagem sociológica concentra-se na relação entre os partidos políticos e os interesses de segmentos ou classe específica. Em sociedades com estrutura socioeconômica complexa e diversas divisões sociais, é mais provável que surjam vários partidos, uma vez que diferentes grupos de interesse buscam representação política. Portanto, o número de partidos é visto como um reflexo das divisões sociais e das demandas de diferentes segmentos da sociedade. Abordagem institucionalista destaca a influência das estruturas institucionais, como o sistema eleitoral, o sistema de governo e a organização do Estado sobre o sistema partidário. De acordo com essa perspectiva, as instituições democráticas criam um cenário em que os partidos políticos operam. Por exemplo, o tipo de sistema eleitoral utilizado em um país pode encorajar ou desencorajar a formação de muitos partidos.
A estrutura de governo, como o presidencialismo, o parlamentarismo, também pode moldar o sistema partidário. Partidos como organização. Considerando as provas, a teoria das organizações partidárias é o que mais aparece. Sendo assim, precisamos considerar que, segundo essa abordagem, os partidos políticos são organizações que diferenciam pela sua estrutura organizacional e dinâmicas internas. Mas o que diferencia uma organização partidária de outros tipos de organização? Podemos elencar algumas características centrais para diferenciar uma organização partidária de outras formas de organização, inclusive organizações políticas, como grupos de pressão e movimentos sociais. Disputas de eleições com o objetivo de exercer o poder, implementação de um programa de governo, busca apoio da população para o seu programa, nacionalizar sua estrutura organizacional e exerce o papel de representação política nos espaços institucionalizados do poder, ou seja, o Estado. Tipologias de partidos. Maurice Duver e Giovanni Sartori são dois proeminentes estudiosos da teoria dos partidos políticos que contribuíram significativamente para a classificação dos sistemas partidários. Suas respectivas e classificações são úteis para entender a diversidade dos sistemas partidários encontrados em democracias. Além disso, são os que mais caem. Ao examinarmos as primeiras tipologias relacionadas aos sistemas partidários nas democracias, encontramos uma distinção fundamental que ganhou destaque: a diferença entre sistemas bipartidários e multipartidários. Essa distinção, que tem suas raízes na obra seminal de Maurice Duver sobre os partidos políticos, tornou-se um marco na compreensão desses sistemas. Duver sustenta que essas escolhas políticas geralmente se manifestam em uma forma dualista. Sua visão apontava para um movimento natural das sociedades em direção ao bipartidarismo. Isso significa que, em muitas democracias, as forças políticas tendiam a se organizar em torno de dois grandes partidos, com outros partidos menores desempenhando papéis secundários. Essa noção de bipartidarismo era uma característica proeminente em muitas democracias consolidadas. No entanto, apesar da popularidade dessa abordagem, o critério numérico baseado na simples contagem de partidos começou a ser questionado. A crítica central recaiu sobre a suposição de que a distinção tradicional entre padrões bipartidários e multipartidários por si só não proporcionava insights significativos para a análise dos sistemas partidários. Apenas a quantidade de partidos não capturava a complexidade das dinâmicas políticas e das diferenças ideológicas. Nesse contexto, Sartori emergiu como proponente de uma abordagem alternativa. Ele sugeriu que a avaliação dos sistemas partidários democráticos deveria levar em consideração não apenas o número de partidos, mas também o grau de polarização ideológica. Sartori argumentou que um sistema partidário não deveria ser avaliado apenas pela quantidade de partidos, mas também pela profundidade das diferenças ideológicas entre eles. Em essência, a qualidade das divisões políticas tornou-se uma dimensão crítica na análise dos sistemas partidários. Bizu, no entanto, esse posicionamento de Sartori não significa que o critério numérico deve ser completamente descartado. A contagem de partidos ainda é relevante, especialmente ao considerar as proporções em que o poder político está fragmentado ou concentrado. Assim, Sartori não exclui a importância de quantificar o número de partidos, mas enfatiza que essa quantificação deve ser acompanhada com análise mais profunda das diferenças ideológicas e da dinâmica política entre eles. Tendo em consideração a importância dos dois autores para efeito dessa prova, abordaremos perspectivas em relação à classificação do sistema partidário em democracias. Maurício Duver. De acordo com Maurício, os sistemas partidários dos estados contemporâneos podem ser classificados em três principais categorias: uni, bi e multipartidarismo. A classificação do sistema partidário fornece uma compreensão abrangente de como os partidos políticos operam em diferentes contextos políticos, desde regimes totalitários com partidos únicos até sistemas bipartidários estáveis e sistemas multipartidários que buscam representar uma ampla variedade de opiniões. Unipartidarismo. O unipartidarismo é característico de regimes totalitários como fascismo, nazismo e comunismo soviético. Nesse sistema, apenas um partido político é permitido e o partido único se torna um instrumento central para a manutenção do poder. O pluralismo político é sufocado e a doutrina do partido único se torna a ideia oficial do Estado. Em tais regimes, o partido único controla todos os aspectos do governo e mantém um domínio absoluto sobre a sociedade. Duver destaca que há uma forte correlação entre o regime totalitário e o partido único, uma vez que a existência de multipartidos seria uma ameaça a esses regimes.
Os defensores do sistema de partido único alegam que ele serve para criar uma elite governante e formar líderes políticos que são leais ao regime. No entanto, críticos argumentam que o partido único muitas vezes torna uma classe privilegiada com benefícios especiais, e a lealdade ao líder é mais importante do que o mérito pessoal. O sistema unipartidário é incompatível com os princípios democráticos, uma sociedade plural, uma vez que não permite a alternância do poder e sufoca qualquer forma de dissidência política. O bipartidarismo é um sistema em que a competição política ocorre entre apenas dois partidos. Em geral, um desses partidos detém a maioria das cadeiras no governo e é responsável pela formulação e implementação das políticas, enquanto o outro atua como partido de oposição. Esse sistema é frequentemente elogiado por sua estabilidade política, uma vez que as regras do jogo são claras e a alternância no poder é uma parte fundamental do processo democrático. Também permite que os partidos se concentrem em questões-chave e evitem a fragmentação excessiva. Paulo Bonavides lembra que o sistema bipartidário cabe ao partido derrotado o encargo de exercer o importante papel da oposição. O sistema bipartidário, apesar de suas vantagens, não é imune à crítica e apresenta diversos pontos negativos que merecem atenção. Esses aspectos podem minar a eficácia e justiça do sistema, afetando sua capacidade de representar adequadamente a diversidade da sociedade. A seguir serão destacados alguns dos principais pontos negativos do bipartidário: exclusão das minorias, redução das escolhas, monopólio do poder, rigidez ideológica e resistência à mudança. Multipartidarismo. No sistema multipartidário, 3 ou mais partidos políticos são envolvidos na competição política. Essa diversidade partidária é vista como uma forma de representar uma ampla gama de opiniões políticas e sociais e se encaixa em sociedades plurais. Os defensores do multipartidarismo argumentam que ele promove a representação das minorias e reflete a complexidade da sociedade. No entanto, o multipartidarismo também pode levar a governos de coalizão, nos quais os diferentes partidos precisam cooperar para formar um governo. Isso pode resultar em instabilidade política e dificuldade na implementação de políticas coerentes. O Uber observa que o exagerado multipartidarismo, como uma profusão de partidos pequenos e instáveis, pode enfraquecer o sistema político e levar a uma pulverização excessiva das opiniões. O desafio é equilibrar a diversidade com a capacidade de governar efetivamente. O multipartidarismo em sistemas presidencialistas frequentemente pode resultar em consequências negativas, especialmente no que diz respeito à governabilidade e à estabilidade política. O Brasil, por exemplo, adotou uma forma política que combina multipartidarismo, presidencialismo e sistema de representação proporcional de listas abertas, e essa combinação tem sido criticada por diversos motivos, como enfraquecimento da governabilidade, instabilidade política, paralisia legislativa, onde a fragmentação do poder político muitas vezes leva à paralisia legislativa. A disputa entre partidos e facções pode impedir a aprovação de leis e reformas importantes, tornando difícil abordar questões críticas que afetam a sociedade. Fragilidade da liderança presidencial. O presidente muitas vezes enfrenta dificuldade em manter controle sobre o legislativo e garantir a aprovação de suas políticas. A dependência de coalizões políticas amplas pode enfraquecer a liderança presidencial e dificultar a implementação de uma agenda governamental coesa. Corrupção e clientelismo. Em busca de apoio político, os presidentes podem ceder a pressões de partidos e legisladores, abrindo espaço para a corrupção e o clientelismo. Isso pode minar a integridade do governo e a confiança dos cidadãos nas instituições políticas. Leitura obrigatória. Porém, muitas análises do caso brasileiro é sobretudo a imagem que se tem passado pela opinião pública do país. Porém, muitas análises do caso brasileiro e, sobretudo, a imagem que se tem passado para a opinião pública do país é que nossas mazelas derivam todas de nosso sistema de representação e das fragilidades do nosso quadro partidário. O que fica claro, no entanto, é que nossos problemas derivam muito mais da incapacidade de nossas elites em compatibilizar nosso formato institucional com um perfil heterogêneo, plural, diferenciado e desigual de nossa ordem social. A unidade linguística, a hegemonia do catolicismo e a recusa ideológica em reconhecer nossas diversidades e desigualdades raciais têm obscurecido o fato de que a sociedade brasileira é plural, movida por clivagens subjacentes.
pronunciadas e que não se resume apenas à dimensão das classes sociais. Tem importantes componentes socioculturais e regionais. As regras de representação e o sistema partidário expressam essa pluralidade. Não a podem regular simplificando-a ou homogeneizando aquilo que é estruturalmente heterogêneo. Basta ver que as sociedades que precisam recorrer a grandes realizações apresentam importantes variações institucionais. Isso indica precisamente que a regra institucional adapta-se à realidade social, garantindo assim a representatividade e a estabilidade da ordem política. Sérgio Abrantes ressalta um elemento fundamental: o sistema partidário precisa expressar a ordem social. Giovanni Sartori propôs uma tipologia do sistema partidário que leva em consideração a relevância da posição ideológica. Ele considerou insuficiente o critério numérico de classificação, enfatizando que a questão real não é um número, mas como contar e o que torna um partido relevante. Ele estabeleceu duas regras para considerar um partido relevante: potencial de colisão, um partido menor é considerado irrelevante se nunca é necessário ou integrado em qualquer colisão majoritária possível ou ao longo do tempo. Por outro lado, um partido é relevante se tiver a capacidade de determinar uma maioria parlamentar. Potencial de chantagem. Para contar partidos antissistema, um partido é considerado relevante se sua experiência ou aparência refletir a tática de competição partidária e modificar o rumo da competição, particularmente alterando a direção da competição dos partidos orientados para o governo. Para Sartori, a força de um partido é evidenciada por sua força eleitoral, representada pelo número de cadeiras que ocupa no parlamento, bem como pelo potencial de coalizão, ou seja, sua capacidade de fazer parte de coalizões. Sartori também destacou a importância de variável ideológica na classificação do sistema partidário e diferenciou entre sistemas multipartidários fragmentados e polarizados. Sartori classificou os sistemas partidários em vários tipos, incluindo partido único, hegemônico, predominante, dois partidos, pluralismo moderno, pluralismo polarizado e sistema multipartidos atomizados. Outros elementos considerados por Sartori em sua análise são a coalizão ideológica dos partidos, classificando os sistemas em sistemas ideológicos, nos quais os partidos têm ideologias distintas, e sistemas não ideológicos, onde as diferenças ideológicas entre os partidos são menos claras. O autor também analisa as raízes sociais dos partidos, observando se os partidos são baseados em classes, grupo étnico, religiões ou outros fatores sociais. Ele considera a tradição política de um país, distinguindo entre sistema partidário tradicional, onde os partidos aderem às práticas políticas estabelecidas, e sistema partidário inovador, onde os partidos desafiam ou transformam as políticas tradicionais. Isso pode estar relacionado à história política de um país. Sartori também observa e relaciona o sistema partidário com o modo como os governos são formados. Em relação à competição entre os partidos, distinguindo entre o sistema parlamentar, no qual o governo é formado com base na maioria parlamentar, e o sistema presidencial, no qual o executivo é eleito separadamente do legislativo, como vimos na aula passada. Essas dimensões adicionais de classificação de Sartori oferecem uma compreensão mais aprofundada da diversidade dos sistemas partidários e como eles podem variar em termos de ideologia, base social, tradição política e sistema de governo. É importante notar que essa classificação é flexível e pode ser adaptada para analisar o sistema partidário em diferentes contextos políticos. Então, Sartori, no livro dele aqui, fala um sistema partidário é precisamente o sistema de interações resultante da competição interpartidária. Isto é, o sistema em questão apoia-se na relação que os partidos mantêm entre si, a maneira pelo qual cada partido é uma função, no sentido matemático, dos outros partidos e a eles reage competitivamente ou não. Disso, se poderia concluir, ao que tudo indica, que quanto mais numerosos os partidos, maior a homogeneidade de cada partido e menor a necessidade de fracionalismo intrapartidário. Inversamente, quanto menos partido, maior a probabilidade de heterogeneidade partidária e, portanto, de fracionalismo subpartidário. Apenas uma característica associada à experiência brasileira ressalta como uma singularidade.
O Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o multipartidarismo e o presidencialismo imperial, organiza o executivo com base em grandes coalizões. A esse traço peculiar de institucionalidade concreta brasileira chamarei, a falta de melhor nome, presidencialismo de coalizão. Partidos políticos na Constituição Federal do Brasil. Apesar desse assunto já ser abordado na disciplina de Direito Constitucional, trago aqui por preocupação e para que, à luz da teoria a ser estudada, você busque relações sobre os assuntos. Em particular, porque é possível tanto questões objetivas quanto dissertativas relacionarem uma abordagem mais geral sobre partidos e trazerem para a realidade brasileira. Então, vejamos como o assunto partido político aparece na Constituição Federal. Capítulo 5 dos partidos políticos. Artigo 13. A livre criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes, prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo 2. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3. Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão os partidos políticos que, alternativamente, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades de federação. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5. Ao eleito por partido que não preencheu os requisitos previstos no parágrafo 3 desse artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fim de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Parágrafo 6. Os deputados federais, estaduais, distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outros impostos de justa causa estabelecido em lei. Não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e televisão. Parágrafo 7. Os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Parágrafo 8. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de parcela do Fundo Partidário destinado a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas deverão ser no mínimo as respectivas candidatas deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos. E pelas normas estatuárias, considerando a autonomia e o interesse partidário. Fique atento. Sobre esses dispositivos constitucionais, vamos destacar o seguinte. Apesar da Constituição Federal adotar o princípio da liberdade de organização ao assegurar o partido político que está previsto no parágrafo 1, essa liberdade não é absoluta, pois, segundo o Supremo Tribunal Federal, ela está condicionada
aos princípios do sistema democrático representativo e do pluripartidarismo. Nesse sentido, o partido político no Brasil deve observar os valores e princípios constitucionais, notadamente, a saber, os que informam o regime democrático, o sistema representativo, pluralismo político, a dignidade da pessoa humana, liberdade de associação e de expressão de pensamento e a transparência de gestão. Entendimentos do STF. Pela Constituição da República se assegura a livre criação, fusão e incorporação de partidos políticos, condicionadas aos princípios do sistema democrático, representativo e do pluripartidarismo. São constitucionais as normas pelas quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou ingerência no funcionalismo interno. Parágrafo 1. É permitida a realização de coligação para as eleições majoritárias, como para a presidência da República, governador do Estado, Distrito Federal, Prefeitura Municipal e Senador, sendo vedada a coligação para eleições proporcionais, que é para deputado e vereador. Também decorre da autonomia partidária e liberdade de organização a possibilidade de se formar uma federação partidária, conforme José Jário Gomes. Compreende-se por federação partidária a união temporária de dois ou mais partidos políticos sob uma só legenda, com vista a atuarem conjuntamente no processo eleitoral e na subsequente legislatura. Forma-se uma nova entidade partidária, a qual, porém, é provisória, pois os partidos integrantes devem permanecer vinculados por pelo menos 4 anos à federação. 4 anos. A federação requer coerência, afinidade ideológica e programática entre os partidos que optarem por esse instituto. A exigência de caráter nacional implica a verticalização e a atuação conjunta dos partidos em todas as eleições nacionais, regionais e locais, e união das ações nas respectivas legislaturas subsequentes. Trata-se, pois, de uma relação que deve ser duradoura, orgânica e funcional, compreendendo a associação de partidos em seus diversos níveis de organização e esferas de atuação, inclusive no âmbito de atuação parlamentar. Nota-se, então, que a federação partidária se apresenta à sociedade como uma só entidade e esta união é uma possibilidade para que partidos pequenos superem as chamadas cláusulas de barreira ao desempenho. Quanto ao parágrafo 2, guarde que o partido político apresenta a natureza de pessoa jurídica de direito privado, devendo registrar os atos constitutivos no TCE, após adquirir a personalidade jurídica de direito privado, que é feita através do registro no ofício civil e na forma da lei civil. Além disso, vale frisar que só é admitido o registro de partido que tenha caráter nacional. Sobre o caráter nacional, José Gomes reforça que a exigência da expressão nacional visa afastar a estruturação de agremiações com caráter meramente local ou regional. Historicamente, trata-se de reação às oligarquias estaduais e ao regionalismo político imperantes na Primeira República. Do parágrafo 4, destaca-se a vedação ou emprego de organizações paramilitares, instruções militares ou paramilitares, e a adoção de uniforme para seus membros. Segundo Gomes, um partido com tal desenho representaria evidente ameaça ao regime democrático e à estabilidade política social, pois levantaria perigosamente a bandeira de regime de exceção totalitários. Acerca dos direitos políticos e partidários políticos previstos na Constituição de 88, julgue o item abaixo. Com a Carta de 88 e com a crescente internacionalização dos vínculos associativos, a liberdade partidária ampliou-se, garantindo aos partidos a participação de recursos financeiros de entidades estrangeiras. É errado, né? Pedro e José, membros do Direito Nacional de um partido político, do Diretório Nacional de um partido político, ficaram muito preocupados com a grave crise financeira que assola o país, pois estava afetando as contribuições de seus correligionários. Preocupados com esse estado de coisa, procuraram determinados governantes da América do Sul, cuja plataforma política era semelhante à de seu partido, e solicitaram que fosse feita doações de natureza financeira. À luz do sistema constitucional brasileiro, é correto afirmar que as doações almejadas somente são possíveis se previamente aprovadas pela Justiça Eleitoral, são admissíveis desde que não ultrapassem o limite estabelecido na Lei de Regência,
Não são admissíveis em hipótese alguma, somente são admissíveis se levar tratado internacional com esse objetivo. São admissíveis desde que a aplicação dos recursos na finalidade partidária seja testada pela Justiça Eleitoral. Eu tinha que falar, né? Se é no Brasil, né? Se é no Brasil, se é a letra C, né? Consoante as disposições relativas aos partidos políticos, a Constituição Federal estabelece: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal. Não, né? Supremo Tribunal Estadual. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sobre sua organização e funcionamento, devendo, no entanto, seus estatutos estabelecer normas de disciplina partidária. É livre a criação de partidos políticos de caráter regional? Não. É permitido aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo? Não. Só a letra B, né? Também não pode usar organização militar. Você quer ter autonomia, mas deve o estatuto estabelecer normas de disciplina partidária. Sobre os partidos políticos, assinale a alternativa correta. É permitida a criação de partidos estaduais? Não. O pluripartidarismo é assegurado por norma constitucional expressa, sim. Os partidos políticos são considerados órgãos públicos? Não. Faculta-se aos partidos arrecadando a instituição de recursos financeiros oriundos de entidade? Não. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com registro de seus estatutos no Supremo Tribunal Superior Eleitoral? Não. Registro, para pegar a personalidade jurídica, é registro no cartório, né? A importância da institucionalização partidária para a qualidade da democracia é um consenso na ciência política, mas a definição da institucionalização partidária não é unívoca. Para teóricos como Rose e Mack, um partido institucionalizado deve perdurar de eleição em eleição. Operacionalmente, se considera que um partido se tornou institucionalizado se ele disputou mais de 3 eleições nacionais. Um grupo que não alcança isso não é um partido político estabelecido, mas um partido efêmero. Com base no texto, assinale a afirmativa que interpreta corretamente o conceito de institucionalização partidária citado. Avalie o enraizamento dos partidos na sociedade e a independência das organizações partidárias em relação aos interesses dos líderes. Envolve a organização competitiva em eleições nacionais, a apresentação dos candidatos a disputas eleitorais nacionais e a permanência da competição por sucessivas eleições. Analise os partidos em conjunto com base em sua adaptabilidade para a sobrevivência e autonomia enquanto independência de outros atores sociais. Considera como critério definidores as formas de seleção de candidatos, relações com o executivo, desempenho eleitoral e atuação parlamentar. Fundamenta-se na legitimidade dos partidos conferida pelos atores políticos e na consulta popular na elaboração do programa partidário. Parece a B. Eu não entendi muito bem. Os partidos políticos na atualidade. Vamos lá, né? Estamos quase vencendo. Como canais legítimos de atuação política e social, os partidos captam e assimilam rapidamente a opinião pública, catalisam, organizam e transformam em bandeiras de lutas as dispares aspirações surgidas no meio social, sem que isso implique ruptura no funcionamento do governo legitimamente constituído. Não é exagero supor que a normalidade democrática depende da existência de tais mecanismos de comunicação e de participação.
A ausência deles pode induzir uma resposta violenta de setores da sociedade que se sentirem prejudicados e excluídos. O papel dos partidos políticos e dos sistemas partidários na sociedade tem sido objeto de debate histórico e contínuo na teoria política democrática. Esses debates abrangem uma série de questões e desafios importantes. Alguns dos principais debates históricos incluem representação e responsabilidade política, que é sobre como os partidos representam os interesses do cidadão e como eles são responsáveis perante o eleitorado. Alguns questionam se os partidos realmente representam efetivamente as vozes e preocupações de seus eleitores, ou se eles são mais preocupados com seus próprios interesses ou interesses de elites. Legitimidade e credibilidade. Os partidos desempenham um papel crucial na construção da legitimidade do governo. O debate gira em torno de como os partidos podem manter a confiança dos eleitores e como a desconfiança ou a corrupção partidária podem minar a legitimidade do sistema político. Participação e engajamento cívico. O papel dos partidos na promoção de participação cívica e política é discutido amplamente. Alguns argumentam que os partidos podem mobilizar os cidadãos e incentivar a participação, enquanto outros alegam que a polarização partidária ou a falta de representatividade pode afastar os eleitores. Polarização entre os partidos é um tema importante, especialmente em democracias onde as divisões partidárias se tornaram mais agudas. O debate se concentra em como a polarização afeta a governabilidade, a cooperação política e a estabilidade. Corrupção e financiamento de partidos. E o financiamento são questões importantes. Os debates se concentram em como evitar a influência indevida do poder econômico na política e garantir a integridade dos partidos. Representação de grupos subrepresentados. Os debates exploram como os partidos podem ser mais inclusivos e representativos. Desafios da democracia. O debate se concentra em como os partidos podem defender os princípios democráticos em face desses desafios. Crise da representação política dos partidos. Então, desde meados do século XX, muitos observadores têm justificado uma crise na democracia representativa que se reflete na crise dos partidos políticos. Os partidos têm enfrentado desafios em sua capacidade de representar eficazmente os interesses da sociedade civil, resultando em uma diminuição da eficácia das organizações partidárias. Essa crise é caracterizada por vários aspectos, incluindo a diminuição da confiança e participação dos eleitores na eleição, especialmente onde o voto não é obrigatório, diminuição das filiações, falta de diferenciação ideológica e influência da mídia. Tudo coisa secundária, tudo se baseia na moral e a ética do ser humano. Vamos sistematizar a visão de alguns autores centrais no debate sobre a crise de representação política na democracia contemporânea. Os autores de Estado abaixo contribuíram os autores de Estado abaixo contribuíram para compreender e explicar a crise de representação política. Seus análises destacam a perda de identidade ideológica, a ênfase na busca do poder, a erosão da confiança dos eleitores e a influência da mídia na transformação do sistema político partidário. Kirchner cunhou o termo partidos pega tudo para descrever uma tendência em que os partidos políticos perderam suas identidades ideológicas e programáticas distintas. Em vez de representar claramente grupos específicos ou ideologias, esses partidos buscam a conquista do poder por meio de propostas difusas, que visam atrair um amplo espectro de eleitores. Isso resulta na falta de distinção claras entre os partidos, uma vez que todos procuram se posicionar como representante de todo o povo. Wolff argumenta que os partidos políticos se transformaram em máquinas eleitorais que buscam conquistar o poder político a qualquer custo.
Isso levou à desradicalização ideológica e à falta de distinção programática entre os partidos. Os partidos passaram a se aliar pragmaticamente, muitas vezes com outros partidos sem afinidade ideológica ou programática. A ênfase na conquista do poder minou a coesão ideológica dos partidos. Valdes observa que a desconfiança em relação aos partidos se manifesta por meio de uma crescente apatia entre os eleitores em relação às forças políticas tradicionais. Esse declínio é particularmente evidente na queda da participação eleitoral. As mudanças na relação entre os partidos e a sociedade civil refletem uma desconfiança mais ampla nas instituições políticas. Castells argumenta que a crise não está limitada apenas aos partidos políticos, mas se estende à democracia representativa como um todo. Ele destaca a crescente falta de legitimidade do Estado-nação e a falta de confiabilidade no sistema político. A mídia desempenha um papel fundamental nos processos eleitorais, muitas vezes substituindo os partidos como agentes de representação política. Castells vê a crise como parte de uma transformação mais ampla na democracia do século XXI. Mair destaca a diferença entre os partidos políticos e as organizações partidárias. Enquanto as organizações partidárias enfrentam desafios e declínio, os partidos em si têm um papel essencial na gestão do Estado. Ele argumenta que, embora as organizações partidárias estejam fracassando em algumas áreas, os partidos como entidades políticas não estão desaparecendo. A avaliação partidária diminuiu e os partidos dependem cada vez mais de financiamento estatal. Mas seu papel procedimental ainda é vital para o funcionamento da democracia. Uma empresa que visa só o lucro. A abstenção como sintoma da crise de representação. A participação eleitoral desempenha um papel crucial no funcionamento da democracia, sendo o direito de voto a pedra angular desse sistema. Nesse sentido, a abstenção alimenta debates sobre a crise de representação política, colocando em xeque a eficácia no sistema de representação. Assim, não se pode ignorar o fato de que uma parte considerável da população opta pela abstenção nas eleições. Isso vai além da mera apatia política. A abstenção, na verdade, reflete uma resposta negativa a um determinado cenário político em uma conjuntura específica. É um sinal claro de insatisfação e descontentamento por parte dos eleitores em relação às opções disponíveis no momento das eleições. Por isso que eu não voto. Entender a abstenção como um ato de protesto ou desaprovação é fundamental. Ela não apenas representa uma manifestação do eleitorado, mas também desafia a legitimidade da classe política. É um alerta para a classe política reavaliar seu desempenho e sua capacidade de representar eficazmente os interesses e valores dos cidadãos. Causa da abstenção, desinteresse pela política, a vontade de protestar por meio da não participação, desencanto com os representantes políticos e partidos, desencanto com as opções políticas disponíveis e a falta de confiança nas instituições públicas. Tendo em vista que o principal elemento comum aos regimes tidos como democrático é a realização de eleições periódicas e livres para o governo, julgo o item a seguir relativo à representação política. As correntes de pensamento contemporâneas que tratam da representação política adotam uma posição consensual quanto à necessidade de que os representantes formem um microcosmo demográfico da sociedade representada. O que? As correntes de pensamento contemporâneas que tratam da representação política adotam uma posição consensual quanto à necessidade de que os representantes formem um microcosmo demográfico da sociedade representada. Não entendi. O item está incorreto. Não há posição consensual entre as correntes de pensamento contemporâneo sobre a necessidade de que os representantes formem um microcosmo demográfico da sociedade representada.
A representação política é um tema complexo, e diferentes teóricos e correntes têm visões variadas sobre como uma representação deve funcionar. Alguns argumentam que a representação ideal deve ser reflexo direto da diversidade demográfica da sociedade, buscando um equilíbrio entre gênero, etnia, classe social e etc. Outros acreditam que o mais importante é a capacidade do representante de desempenhar suas funções e tomar decisões em nome do bem comum, independente de sua semelhança demográfica à sociedade. Portanto, há uma posição única e consensual sobre os aspectos da apresentação. Portanto, não há uma posição única e consensual sobre esse aspecto de organização política. As opiniões variam de acordo com a teoria política e a perspectiva ideológica de cada autor ou corrente. Não vai passar isso aqui, então, só para. Então, representação política, definição geral. Representação política é um conceito-chave na história política moderna, associada à expressão de interesse coletivo. Nas democracias, associada principalmente a assembleias parlamentares periodicamente eleitas. Importância de distinção fundamental para estabelecer controle político pelos governados em um regime democrático, modelos interpretativos. Delegação. O representante atua como executor privado das instituições representadas. Desafio rigidez do mandato imperativo e necessidade de margem de manobra. Confiança. O representante tem autonomia baseada no interesse percebido dos representados. Desafios possível falta de correspondência de percepções e limitações e divergências. Espelho. O organismo representativo age como reflexo das características do corpo político. Desafio de mudar determinadas características serem repetidas e isso e estaticidade. Pesquisa.